Falta de etiqueta. Uma conversa de amigos sobre assuntos da atualidade. Apresentado por mim, Ricardo Praia, juntamente com Pedro Silva e Tiago do Nascimento Borges. Já não era? É tipo o McFlurry do Burger King, mas é bom. Yeah. Eu acho que é melhor, por acaso. Eu não sou muito de ir ao Burger King. Eu sou da opinião que o McDonald's é melhor em tipo a nível de hambúrgueres no geral, mas a carne do Burger King é melhor. Eu Exato. Não sei, eu tenho essa opinião. Depende, tu no Burger King até o tomate e tudo parece mais fresco. Sim, A sério? verdade. Yeah. Uau. Sim, sim. Eu já não vou ao Burger King há anos. Portanto, Eu vou dizer Fez uma lá coisa. uma volta. Hambúrguer, Ah, Burger King, que seja quase o hambúrguer que for. For, verdade. O do resto, McDonald's. Batatas, Sim. gelado, Bebida, batatas. bebidas. Eu gelado gosto. Se bem que Burger King tens a cena de refill de borla, podes encher pois tu tens. e não medes gelo Isso é e ficas fixe. com mais bebida. Sim, isso é fixe. Mas yeah, Isto vai parar ao episódio, esta discussão do McDonald's Burger King. Acho que sim, acho. Mano, só vai acho essa que sim. cena. Bom, vamos lá começar. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Falta de Etiqueta, um programa onde falamos sobre assuntos da atualidade e o que nos vem à cabeça e abacalhão-se no geral. O meu nome é Ricardo Praia, estou aqui acompanhado com os meus dois companheiros de guerra, Pedro Silva e Tiago do Nascimento Borges. Portanto, o tema de hoje que vamos discutir no podcast é o início das aulas em tempos de Covid. Início de aulas presenciais que começam já esta segunda-feira e cujo governo já divulgou algumas medidas que, na minha opinião, são um bocadinho estapafúrdias. É verdade, na minha opinião, atenção. Porque Vale o que vale, não é? vale o que, vale. exatamente, vale o que vale. Podes começar. Prontos. Começa o início da minha indignação. Começa a partir do momento em que ouvi uma notícia que deu, salvo erro, ontem ou antes de ontem, que os cafés na periferia das escolas vão poder ter grupos no máximo de 4 pessoas, acho eu. Enquanto que nas escolas não fizeram de nada para reduzir o número de alunos nas turmas, mantendo-se algumas turmas com 30 alunos dentro da mesma sala. Portanto, Sim. ajuntamento social cá fora é grupos de 10, mas na escola isso não é válido porque vamos ter 30 gajos mais o professor dentro da sala de aula. E prontos, a minha indignação começa aí. Não sei o que é que vocês acham Eu acho que disso. nesse aspecto da população, entre aspas, dentro da sala de aula, eu acho que os exemplos de algumas faculdades de cursos mais teóricos parecem-me ser boas ideias. Há faculdades que estão a planear retomar a atividade com turmas divididas ao meio, ou seja, metade dos Exatamente, alunos dentro da sala e imagina, na primeira semana uma metade da turma está lá presencialmente e a restante metade está a assistir à aula através do Zoom. Na semana seguinte trocam. Sim. Por acaso acho que essa é uma solução bastante mais sensata, acaba por facilitar o ensino e colmatar aquela dificuldade que há pessoas que simplesmente acham que não rende tanto uma aula pelo Zoom, não se conseguem concentrar tão bem, dá a todos a oportunidade de estar presencial e minimiza ao mesmo tempo os riscos de contágio e de surgirem novos focos. Opa, sendo sincero, eu acho que o Zoom, pelo menos do que nós tivemos, rendeu imenso. Foi das coisas que melhor a gente teve. Mas também a gente também teve acesso a gravações que os professores fizeram no Panopto e coisas assim, e que dava para rever tipo 1001 vezes, não é? Quando um gajo não estava atento naquelas teóricas, lá ia ver as aulas depois. Isso é outra cena. As aulas que foram mesmo disponibilizadas e que não foram transmitidas em direto, ou que foram transmitidas em direto Sim. e disponibilizadas para ver depois quando quiséssemos, isso acho que ajudou imenso. Acho que faz uma diferença brutal. Aliás, eu acho que o formato de ensino que se devia optar era cursos que têm que ter prática. Opa, não há volta a dar, não há maneira de substituir uma prática por uma cena do Zoom.
Vamos ser sinceros. E mesmo a prática que a gente tem agora já é um bocadinho aquém do que deveria ser. Mas pronto. Mas cursos que fossem mais teóricos, tipo... Mas olha que nós não nos podemos queixar. Pelo que já me apercebi, nós não podemos mesmo queixar. A sério? Se calhar é melhor dar algum contexto. Queres atirar algum petardo assim a uma faculdade? Não é preciso. Mas é melhor dar contexto, porque senão o pessoal não percebe o que é que está a acontecer. Ok. Para dar contexto ao pessoal que nos está a ouvir, nós somos atualmente 2 estudantes de dentária e já um médico dentista, não é? Portanto, os nossos parabéns ao Tiago Borges, já. Como é que está a ocorrer na nossa faculdade? Nós estamos a ter o que for aulas teóricas, nós estamos a ter por Zoom, ou quem não puder, não tiver tempo de vir para casa, pode assistir numa sala que a faculdade vai fornecer, e as aulas práticas serão feitas na clínica da faculdade, com todos os equipamentos de proteção fornecidos pela faculdade. E basicamente o que um gajo tem que fazer é cumprir as regras e garantir que não entra lá com 37,5. É 37,5, não é? 37,5. É isso, exatamente. E se der 37,5 porque estiveste ao sol, esperas um jeitinho a ver se baixa. Esperas um jeitinho a ver se baixa. Caso contrário, está o calo entornado. Mas estávamos a falar de... Agora estamos a falar do regresso à escola. Estávamos a falar da escola abaixo do ensino superior. Sim, abaixo do ensino superior. E outra coisa que me preocupa é o facto do governo não definir qual é o grau de preocupação a nível do que é de facto um contágio grande, por assim dizer, dentro da escola. Não está definido, não se sabe se são 10 estudantes, são 20, são 20 professores. Aliás, eles dizem que se forem 2, 3, 4 estudantes, por exemplo, acho que foi o exemplo que eu ouvi mesmo, que não há motivo para encerrar escolas. Eu acho que as escolas não encerram. Acho que o máximo que acontece, salvo erro, é a turma ficar de quarentena. Mas acho que a escola que não vai parar. Faz um bocado de confusão, porque tens uma turma que tem contacto com um determinado professor que, como é lógico, não dá aulas só àquela turma. Exato. A turma tem contacto com outros funcionários que, como é lógico, não têm contacto só com aquela turma. Exatamente. A cena é, eu acho que as turmas vão se manter durante o dia todo dentro da sala, o que por si só já é estúpido, não é? Porque, vamos ser sinceros, canalhada, toda a gente teve... Nós já passámos todos na escola e com os intervalos de 15 minutos, já ao final do dia estávamos elétricos. Mas a canalhada toda tem que estar durante o dia todo dentro da sala, não há intervalos, supostamente. A hora do almoço vai ser na mesma dentro da sala e o que roda é o professor. Agora imaginemos que o professor esteve numa turma e ficou infectado com Covid, volta para as outras turmas, dar as aulas às outras turmas e pumba, infectar aquilo tudo. Eu acho que também não há controlo, ou seja, eu vi uma notícia, já não sei dizer de que escola foi, mas sei que de que escola não, de que concelho foi, sei que é um concelho cujas escolas vão testar, não sei se é semanalmente ou bissemanalmente, todos os professores e funcionários, ou seja, todo o corpo docente e não docente da escola. Mas que é bom, vão fazer todos os testes ao Covid de 15 em 15 dias? Eu penso que sim. Para garantir que não surge um surto e que ele, quando surge logo em fase bastante descontrolada. Eu acho que é uma despesa grande, não vamos dizer que não é, mas eu não sei até que ponto é propriamente desperdiçar recursos. Eu acho que até faz algum sentido. Pode ser um exagero. Pode. Mas se calhar pode fazer a diferença entre criar uma situação bem mais problemática que eu acredito que vai acontecer em algumas escolas, principalmente nas zonas mais populosas, tipo nos grandes centros como Lisboa e Porto, acredito que vai ser um bocadinho problemático. E vai. A cena é, eu acho que também parte disto da escola não poder encerrar é um bocado o governo a querer fazer aquilo da ATL. Porque eles... eu sou ganda Che Guevara, eu estou a ser ganda Che Guevara e revoltado neste episódio. Eu juro que eu não sou assim na vida real, para quem me conhece. Mas a cena é, o governo quer fazer aquilo até. Quem te conhece sabe que não és assim. Exatamente. O pior é os outros. Mas a cena é, eles estão a querer fazer daquilo ATL porquê? Porque isto já, quando veio a cena da quarentena, a economia levou ganda a rombo. E toda a gente sabe disso. Eu acho que o governo se fiou um bocadinho na cena de
as grandes empresas não vão continuar e só as pequenas é que vão pegar na cena do layoff e etc. E aconteceu um bocadinho o contrário, porque mal começou a quarentena, houve grandes empresas que começaram logo a meter as cenas do layoff, houve alguns que até mandaram o barra à parede do despedimento coletivo e entretanto isso deu toda a barraca que a gente ainda está a ver a ser resolvida. Certamente que houve quem meteu layoff e continuou a trabalhar. Claro que houve, eu conheço casos assim, eu sei de casos assim. E que calma, houve trabalhadores, eu não vou dizer quem é, porque eu não quero estar aqui a causar... Salva-te. Cuidado com isso. Mas sei de casos de empresas em que os trabalhadores vieram de layoff e vieram mesmo de layoff para casa. Houve outros que meteram layoff e tiveram a trabalhar e receberam ainda mais. Sei de casos assim, mas pronto. Esta cena da escola não vai parar, porquê? Porque os paizinhos têm que ir trabalhar. Agora, eu acredito mesmo que, mesmo vindo uma segunda, terceira, quarta e quinta vaga, se houver, não é? Isto já é aquele cenário apocalíptico na minha cabeça. Segunda já estamos. Já não há o estudo. Sim, exatamente. Mas vindo a segunda vaga, eu acho que não vamos voltar à quarentena. A quarentena foi uma cena que passou e pronto. E agora, quem apanhar o Covid vai apanhar. E cada um por si. Pelo menos é essa a ideia. É verdade, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, não é? Mas imagina, eu acho que uma resposta imediata a uma pandemia como esta fez sentido fechar-se tudo. Sim. Agora, passaram 6 meses, não é? Fez no outro dia 6 meses. Passaram 6 meses, a população no geral teve tempo para saber conviver com a Covid, como ter a etiqueta toda e como impedir a propagação da mesma. Sim. E se não deixares a economia funcionar, as pessoas não vão morrer da Covid, vão morrer porque não vão ter trabalho, não vão ter que comer. É um facto. Ou seja, é um equilíbrio difícil. Agora, isso não tira, obviamente, a importância da discussão que estávamos a ter sobre o regresso às escolas e os cuidados que podiam ser tidos e que acho que não estão a ser. A questão é, tu achas, estavas a dizer que a população no geral já teve a oportunidade para aprender. Teve, não quer dizer que... Exato. Não quer dizer que mas achas que a população no geral está preparada para o que aí vem, sabe efetivamente comportar-se e não ter comportamentos de risco? Eu acho que é assim, ainda há pouco estávamos a comentar, eu acho que não. Vê-se muita gente. Primeiro, há muita gente receosa demais que nem sequer sai de casa. E isso também não faz sentido. E depois também há gente que acha que está tudo bem e pessoalmente e vê-se muito isso, pelo menos nas redes sociais entre os jovens, que não têm sido apontados, pelo menos no nosso país, como pontos de focos de infecção, se bem que noutros países já foi identificado que alguns inícios de segundas vagas ou de focos de infecção foram causados pelos jovens. Não estão a levar isso suficientemente a sério e principalmente os mais novos, mais novos adolescentes. E isto aumenta o facto do regresso às aulas, não é? Portanto, eu acho que isso, lá está, penso que foi há 2 semanas, até deu nos noticiários uma reportagem, até porque a Associação de Bares da zona histórica do Santo do Porto fez chamou a atenção precisamente para a situação ali da zona da Cordoaria e da zona ali do Piolho, junto da reitoria, porque não havia controle nenhum de polícia, nem o que quer que seja, e o pessoal ia para lá, bebia na mesma, apesar da regra ou das leis dizerem que a partir de X horas não se pode vender álcool. Havia alguns bares que estavam vendendo a mesma, e eu acho que falha também aí um bocadinho o controle. Se calhar houve situações que podiam ser fiscalizadas e não o foram, e que poderiam estar a retardar ainda mais, ou retardar mais, não é? O surgimento de uma segunda vaga e se calhar trazer alguma segurança ou
ao início de um ano letivo com menos receios por parte da população. Assim não, assim as aulas ainda não começaram e já estamos a ter aos 600, quase 700 casos diários. Isto começa outra vez a tornar-se bastante sério. E o pior nem é agora, o pior é quando vier a época das gripes e sabes como é que a canalhada na escola que é fungar em tudo o que é sítio, é assoar o nariz às mãos e às mangas dos casacos. Opa, é verdade, a gente já esteve lá, não é? Nós sabemos como é que isso é. E sei lá, numa turma de 30, só para aí 5 é que vão, quando espirram, meter o braço à frente da cara, não é? Para tapar. E vindo a época das gripes, de certeza que aquilo vai haver muitas turmas que vão ficar em quarentena ou que vêm de férias de Natal mais cedo. Também há essa possibilidade. Lá está, isso também é uma coisa que não está definido. Se vem a turma toda e se continuam a ter aulas, se não continuam, se simplesmente ficam suspensas todas as atividades para aquela turma. Eu penso que está a ser tudo. Aliás, eu penso que foi a FNPROF até que falou no assunto, que o governo está a tentar forçar que venham as aulas, que se recomece tudo, mas não estão propriamente ali a garantir a segurança de todos para um regresso com teve toda a gente preocupada com a festa do Avante e só depois é que se preocuparam com o regresso às aulas. A festa do Avante. Vamos falar da festa do Avante. Opa, podemos falar se tem pano para mangas. Só para dar um último tiro no assunto anterior, eu acho que lá está. E os jovens acho que são exemplos disso, porque também tem havido alguma falta, por assim dizer, de controle por parte dos pais. E talvez não seja por falta de querer. Há muito, e vê-se bem na internet, muito desacreditar no que as entidades de saúde dizem e se a vacina vai fazer efeito e que a máscara não filtra nada e coisas assim. E acho que tem havido um descrer no que é a saúde. Aliás, isso para mim é assustador acima de tudo, porque haverá outro SARS-CoV-2 alternativo daqui a um par de anos. Sim. E se agora as pessoas não acreditaram na gravidade, é grave de facto. Aliás, a gente quando estava na clínica via que havia pessoal que chegava à nossa beira e dizia que não acreditava no Covid. Nós apanhámos ainda alguns pacientes que diziam isto. Sim. E a gente era tipo os pinguins de Madagascar, era a sorrir e acenar, basicamente. Mas pronto, podemos, agora não sei para onde é que levar esta conversa, podemos falar sobre festa do Avante ou podemos falar sobre a vacina. Eu tinha isto estudado para irmos para a vacina, mas vamos para a festa do Avante, que é muito melhor. Quem quer saber de uma vacina? Vamos falar uma na festa do Avante. Vamos falar uma na festa do Avante. Portanto, festa do Avante é o que é. Opa, eu não sei muito o que dizer. Eu acho uma vergonha completa abrir-se um precedente para um partido fazer um festival que, opa, vamos dizer que, segundo eles, e entre muitas aspas, teve as medidas de segurança, mas toda a gente sabe que ali não foram cumpridas. Disseram que mobilizaram forças da GNR e etc. para manter as regras que a DGS tinha definido, mas na televisão via-se toda a gente ao molho e era aquela coisa de não vendemos álcool fora de X horas a não ser para refeições. E contabilizavam um pão, por exemplo, como uma refeição e vendiam um copo de vinho, por exemplo. E mais, e digo aqui, e fica registado, estou profundamente desiludido com o Ricardo Araújo Pereira, que compactuou com esta coisa e foi à festa do Avante. Eu tinha-o em grande consideração, mas agora já nem tanto. Pensei que ele tivesse mais juízo. Eu acho que a sorte do contexto da festa do Avante foi a população-alvo do festival ter mais juízo que a organização e foi lá pouca gente. Muito provável. Porque se eles efetivamente tivessem lá a lotação máxima que supostamente tinham autorização para ter, os que eram 16 mil. Acho que era assim, sim. Eu acho que poderia ter sido mesmo ali uma situação bem grave.
Aliás, vamos ser sinceros, quem foi são os velhotes que apoiam o Partido Comunista. É verdade. Opa, eu não gosto de estar aqui com meias verdades. É assim, foram os velhotes, o próprio Jerónimo, o Sir Jerónimo, né? O Messias do PCP, foi lá no primeiro dia, nem sequer deu um discurso no palco, foi tipo um áudio gravado no WhatsApp às tantas, não sei, aquele tipo deu áudio nas colunas. E depois nunca mais pôs lá os pés. E ainda lançou a boca ao seu presidente a dizer que se toda a gente no governo desculpem lá, não estou a saber lidar, mas se toda a gente no governo está a criticar, deviam ir à festa do Avante ver como é que aquilo está. Opa, isto é inacreditável, nós devemos viver na Parvónia se abrimos precedentes para estas coisas. Aliás, os cafés e estabelecimentos que estavam nas imediações da festa do Avante, acho que fecharam para prevenir a cena de possivelmente ficarem infectados com Covid. Portanto, o que é que aqueles paspalhos foram para lá fazer? É isso que eu me pergunto. Não foram todos, ainda houve bastante comércio que ficou aberto. Mas sim, penso que foi maioria. O que fechou foi maioria. Opa. Eu sobre isso só tenho 2 notas. 3 talvez. Uma é que o facto da DGS estar mais preocupada com a festa do Avante, para mim teve impacto no output do que foi as diretrizes para as escolas. Porque estava tudo mais atento à questão da Avante. Sim. Isso não teve impacto nas escolas, teve impacto em alguma coisa. O que é um bocado triste para um partido político. Exatamente. Não ter este tipo de cuidado. Depois, outra coisa grave que eu achei foi o facto do partido. Achei grave o facto da DGS não comunicar as regras, nem o PCP. Pronto, houve ali uma troca de empurrões. E achei mais grave ainda o facto do PCP não ter dito o número de participantes oficiais da festa. Que claramente ficaram abaixo do máximo, parece-me que sim. Mas, no entanto, não deixa de ser preocupante que também tenha deixado de passar isto e que isso não tenha sido público. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, partilhei um bocadinho da tua decepção, mas o Ricardo Araújo Pereira sempre teve uma costela assim mais... Ou duas. Sim, eu acho que ele até era ex-militante do PCP, acho eu. Ex-militar. Ex-militante do PCP. Mas pronto, relativamente à festa do Avante deste ano, o tema foi o teu Covid? Não, o nosso Covid. Exatamente. Foi o tema disto. Eu acho muito mau. Toda a gente sabe que claramente a festa do Avante foi autorizada porque depois, portanto, é preciso aprovar orçamentos, é preciso aprovar uma data de coisas. Pois foi, eu nem me lembrei disso, nem somei as duas coisas. E o governo vai precisar do PCP. Mas eu acho mesmo muito mau para o ramo para a zona profissional dos festivais, ou seja, os festivais de verão são algo que em Portugal dá muito dinheiro, são os países da Europa que mais dinheiro ganham com isso. A gente também tem desde eventos de Nova Era Beach Party, Mel Sudoeste, Marés Vivas, uma data de eventos feitos nesse âmbito. Todos eles foram cancelados, mas é aberta a ascensão para o Avante. É algo que desilude imenso, porque temos festivais com tanta história como o Paredes de Coura e tudo mais. Se calhar, com certas condições de segurança, também poderiam ter tido a oportunidade de serem realizados, não é? Tal como foi a festa do Avante. E não acontecem, lá está, porque no geral é uma situação grave, ou seja, não acontecem porque não podem acontecer, mas a festa do Avante pode. E andei eu a faltar, muito mal. Andei eu a faltar à festa da Nossa Senhora da Saúde, aqui em Esposende, para depois haver o Avante, 15 dias depois. Uma pouca vergonha, digo eu. Isto é mais um momento para provar que em Portugal há filhos e enteados. Exatamente. Eu ia dizer outra expressão. O Brian, depois, se quiser, vou pôr um pi. É outro.
Mas pronto, opa, isto é assim, isto é uma conversa de café, isto é suposto ser uma conversa tipo na desportiva. Quem não quiser ouvir, opa, eu também não estou a ver miúdos de 5 anos a quererem ouvir sobre a festa do Avante. Portanto, prontos, vamos para o último tema que eu queria introduzir hoje, que é deixarmos de falar um bocadinho sobre o problema da Covid-19 e começamos a falar um bocado na solução, que é a tão prometida vacina. Na passada quarta-feira, para quem não estiver a par das notícias, havia uma vacina que estava a ser desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, acho eu, e que foi suspensa durante tempo indeterminado por causa de uma suspeita de uma reação adversa que houve num dos indivíduos que tinha sido submetido ao teste da vacina. Mas por um lado, os britânicos estão decepcionados, os brasileiros estão em festa. Porquê? Porque no Brasil vão começar o teste da suposta vacina sintética em cerca de 3.000 pessoas. O Brasil vai ficar logo curado da Covid, vai ser o primeiro. E o que vos queria perguntar era a vossa opinião se uma vacina é algo que estão à espera num futuro próximo, tendo em conta que é uma corrida vá a milhares de milhões de euros ou de dólares, não é? Bota milhares de milhões nisso. Milhares de milhões, mas tipo com negritos e muitos sublinhados. Então a minha pergunta é se é, na vossa opinião, uma coisa a esperar num futuro próximo, ou então se é uma cena que ainda está super distante e opa, é algo que ainda deixa um bocadinho a desejar. Pá, imagina, eu acho que pode efetivamente surgir uma vacina num futuro relativamente próximo, a ser disponibilizada ou a ser administrada já em relativamente larga escala. Duvido que isso aconteça antes do verão do próximo ano. É quase impossível acontecer antes dessa altura. Sim. No entanto, isto da vacina acho que tem os dois lados. Tem o lado que é muito bom, haver muita gente a tentar descobrir isto para ver se resolve o problema e se recupera a atividade normal. Mas por outro lado, existe uma data de empresas da indústria farmacêutica que se calhar com quase nenhumas ou com poucas perspectivas de sucesso estão a encher os bolsos na mesma com apoios quase sem fundo. Sim. À pala disto. Não claro duvido. que lá está a promessa. A promessa é sempre muito grande, ou seja, vir uma vacina que se calhar em relativamente pouco tempo, ou seja, um ano depois de ser começado a administrar em larga escala, se consegue controlar isto bem e pronto, Covid passa a ser, eu ia dizer umas páginas num livro, mas não, tipo, sei lá, 4 ou 5 volumes, mas pronto, de uma coleção qualquer de livros de história, mas não sei até que ponto isso vai acontecer assim tão rápido quanto isso. Supostamente o Vladimir Putin já recebeu a vacina, segundo rumores, não é? Que os russos já conseguiram chegar, e a filha também, que já foram submetidos à vacina, mas ainda não foi tipo confirmado, acho eu, pelas autoridades russas, é tipo rumores que andam para aí. Sim, mas também mesmo as autoridades russas e o Putin em geral. Fair enough. Opa, não vamos falar muito da Rússia, senão a gente ainda é envenenado, que surgiu nas notícias e o caralho, é melhor não. não irmos por aí. Se calhar é melhor não. Se calhar não, ainda bem que mencionaste, o modo da para deles. Mas pronto, sobre essa questão da vacina, expectativas. Não sei, eu acho que é possível que no início do próximo ano haja uma vacina, não haja mass production, não é? Tipo, já esteja disponível a toda a gente do mundo, mas que haja já uma vacina validada cientificamente. Porque a evolução até agora, até à fase 3, foi muito rápida. Portanto, apesar da fase 3 ser a mais exigente a nível de verificações, quero acreditar que eventualmente possa acontecer numa das vacinas que está mais avançada. Quanto à questão
do facto da vacina ter tido esse problema e que atrasou um bocado, a mim não me preocupa o facto de ter havido complicações com o paciente e tivessem parado a produção. Assusta mais, por exemplo, o caso da vacina russa, que nem sequer está na fase 3. Este problema apareceu na fase 3 da vacina da Universidade de Oxford. Preocupa mais as coisas, algo do género como a vacina russa, ou seja, parece-me estar a haver um cuidado que muitas pessoas estão a duvidar por parte da indústria farmacêutica, pelo menos desta vacina, a vacina que Portugal contratou e já comprou 300 Exato. tem 7 milhões de doses. 6,9 milhões, mas Portugal comprou a 7 empresas diferentes. Fantástico. Doses, números diferentes de doses a cada uma das empresas. E portanto, eu acho que é possível, eu acho que sim. Acho que a nível de saúde, sobretudo a nível da indústria farmacêutica, a evolução que a Covid veio implementar foi brutal, e isto vai trazer inúmeros avanços científicos a longo prazo. Aliás, já há muita gente, apesar destas vacinas não serem este estilo de vacina que agora vou mencionar, mas já há pessoas a tentar desenvolver vacinas que sejam tão gerais que sirvam para qualquer vírus. E isto é o topo do que pode ser. Estas demoram mais, até porque atualmente não existe nenhuma, mas quando a busca, portanto, pelas alternativas foi tão grande que já começam a pensar neste tipo de alternativas. Aliás, há pessoas a tentar desenvolver este tipo de alternativa e quero acreditar que eventualmente vão chegar a uma conclusão. Ou seja, no meio disto tudo da Covid vão haver muitos avanços, como em qualquer crise, seja financeira ou sanitária, se bem que vamos ser atingidos pelas duas. Sim. Há sempre reinvenção e acho que esta parte das vacinas é de facto um marco. Mas sem dúvida. A ilusão que isto da corrida à vacina dá é que, tal como disseste, isto dá um bocadinho a impressão de que é tudo um bocado feito em cima do joelho, porque, vamos ser sinceros, a primeira empresa farmacêutica a conseguir efetivamente apresentar resultados concretos que a vacina funciona, vai ganhar, tal como a gente disse, negrito e muitos sublinhados, milhares de milhões tipo para os bolsos, não é? E eu quero acreditar que todo o rigor está a ser cumprido e todas as normas de segurança estão a ser cumpridas. Mas isto de estar, sei lá, 7, 8, 9 empresas farmacêuticas que seja a estarem atrás da vacina dá um bocado a perspectiva de que está a ser tudo muito feito em cima do joelho e tudo muito à pressa, porque o que interessa é chegar primeiro. E, aliás, esta coisa da vacina sintética brasileira é exatamente essa coisa que dá, porque, sei lá, começámos primeiro a falar ou começar a ouvir falar desta vacina há essencialmente cerca de 1 ou 2 meses, acho eu. E agora já estão a testar em 3.000 pessoas, assim em grande escala, entre aspas, não é? Na questão, a situação do Brasil também é outra situação que também causa muita preocupação. E não sei até que ponto a procura por uma vacina lá no Brasil não é mais uma forma de acalmar as pessoas do que efetivamente uma procura por uma vacina. Tu vê lá o que vais dizer, Pedro Miguel. Eu não quero os ouvintes brasileiros já revoltados. Eu não sei até que ponto não poderá ser apenas uma, digamos, fachada para depois administrar placebo em tudo o que é povo e criar aquela falsa sensação de segurança e continuar ali a trabalhar e vamos embora. Mas também temos que ter a noção que quer queiramos, quer não, o Brasil é um país com infraestruturas em termos de saúde e cuidados no geral e apoio social completamente diferente do nosso. E é um país no qual as percentagens de pobreza e pobreza extrema são mais altas do que cá em Portugal. Ou seja, uma crise financeira tem, pelo menos no Brasil, mas em todo lado tem esse potencial, mas no Brasil ainda mais, tem potencial para matar mesmo muita gente. Ou seja, eu por um lado, também há aquela crítica dessa visão da forma como
como o governo brasileiro está a lidar com toda a pandemia, mas por um lado acaba de fazer algum sentido, porque se a economia brasileira efetivamente para, as consequências poderão ser bastante maiores. Por isso, mesmo que essa suposta vacina seja apenas fachada, não sei até que ponto não acabará por salvar a vida de algumas pessoas. Não sei, olha que se as pessoas começam a facilitar, depois com a falsa sensação de segurança, também começa a ficar mais perigoso para o lado deles, porque tendo em conta que as coisas já estão como estão e no Brasil as pessoas estão a morrer a torto e a direito, que é verdade, se criando uma falsa sensação de segurança, as pessoas vão começar a, sei lá, deixar de usar máscara porque já estou vacinado com o tal placebo, não é? Mas isto já começa a entrar um bocadinho nas teorias da conspiração. Sim, bastante. Porque estavas a falar da questão de haver 7 empresas. Eu acho melhor haver 7 empresas do que haver, por exemplo, só uma ou duas. Sim. Depois estavas a concentrar sim. o monopólio. Agora, obviamente que há países que implementaram regras, e a União Europeia acho que tem sido um bom exemplo disso, de apoio às farmacêuticas que estão a desenvolver e a promover aspectos de transparência, e vês outras, como por exemplo a Rússia, que nem sequer chegaram à fase 3, e eu acho que não é verdade. E o Mas Vladimir que já a não. filha do... Exato, não acho que seja verdade, mas a ser, muita gente provavelmente deve ver que existe algum tipo de complicação, a ver se... Mas não quero acreditar que tenha acontecido, mas pronto, é outra realidade. Eu acho que nessa situação até na Rússia há potencial para ser criada uma situação ainda mais grave do que já está a acontecer. Caso a vacina venha, esperemos que não, como é lógico, mas se a vacina vier a ter efeitos secundários ou a ter outro tipo de complicações graves, tendo em conta que a intenção do governo russo era administrar de forma obrigatória e prioritária a todos os profissionais de saúde, Sim, acho que pode surgir uma situação, eu nem sei que palavra aqui dizer, mas que é falha do sistema de saúde deles? Mas falha total. Se é que ele manifesta, sei lá, reações secundárias que sejam potentes, que deixem um gajo mesmo que deixem um gajo que mesmo ali, pum. Falha total do sistema de saúde. Isso, como é lógico, não é bom. Em qualquer altura era horrível, a meio de uma pandemia, não dá para sequer estimar as consequências de uma coisa dessas. E prontos, e temos os assuntos para hoje. Eu tenho um tema extra, se vocês tiverem vontade de falar, a gente fala. Diz-me que é algo menos sério. É algo menos sério. Este é mais tipo de... Com um clima um bocado pesado. Ficou. Exato. Vamos deixar o Covid e essas coisas. Covid e esses mariquices. Vamos falar sobre... Portanto, recentemente, eu não sei se foi há 1 ou há 2 semanas, mas o senhor visionário Elon Musk apresentou, portanto, numa conferência organizada por si, o funcionamento do seu novo sistema e da sua nova subempresa, a Neuralink. Exatamente. E para quem não sabe o que é a Neuralink, consiste em meter chips do tamanho de, sei lá, eu a última vez que vi era de um grão de arroz ou uma coisa assim, no cérebro das pessoas e supostamente, segundo a visão... Pessoas ainda não. Até agora foram porquinhos, mas o objetivo é meter nas pessoas. E o grande objetivo desta pequena companhia, pequena entre aspas, que o Elon Musk criou, é, portanto, utilizar estes chips que se metem no cérebro das pessoas para combater doenças neurodegenerativas ou então conseguir também ligar o cérebro, por exemplo, à internet e, segundo ele, combater a grande ameaça do século XXI, XXII e posteriormente que será a inteligência artificial. Recentemente, então, foi demonstrado numa pequena conferência organizada
pelo bilionário americano, bilionário com B grande, porque Tesla, não é? Obviamente. Em português não pode chamar bilionário. Em termos de português, pois é. É bilionário americano. Aqui ainda continua a ser milionário em português. Tem multimilionário, exatamente. Obrigado pela correção. Pronto, mostraram no evento organizado por ele 3 porquinhos, um deles que não tinha um implante, um segundo que teve o implante durante uns meses e foi retirado, para demonstrar que pode ser retirado a qualquer momento e com segurança, e um terceiro que está há cerca de 3 meses ligado com o implante e através do qual se podem monitorizar as funções vitais, como as ondas cerebrais do porquinho. Eu acho que ele demonstrou que dava também para meter os batimentos cardíacos e etc, mas eu não tenho a certeza. Portanto, eu também não quero estar aqui a minha palavra. Tudo o que vocês tiverem a dizer, ou quase tudo, é novidade. Ouvi falar do assunto, mas não vi nada muito específico. Eu li sobre o assunto, mas já foi há 2 semanas e o meu cérebro é horrível a armazenar informação. Mas pronto, isto é fixe porque... para os pacientes. É fixe. Opa, eu aponto tudo, eu vou apontar tudo, não é? Já não me estejas aqui a chutar-me para debaixo do autocarro. Mas pronto, a cena é, e o tema que eu ia introduzir, a política da proteção de dados, não é? Imaginemos que isso se torna uma realidade. Até que ponto é que isso é, digamos, legal, entre aspas, tendo em base a política da proteção de dados? Porque nós estamos num ponto em que, por exemplo, faculdades como a nossa não podem fornecer, sei lá, uma simples foto de um paciente, da boca de um paciente, para a gente, tipo, ver casos clínicos, etc. Mas vamos meter chips nos cérebros das pessoas e monitorizar as cenas tipo à grande e à francesa e ligá-las à internet. Eu acho que isso vai ser muito à base da confiança que as pessoas têm. Ou seja, neste momento tu já medes nas redes sociais, ou tu se calhar não necessariamente, mas as pessoas no geral metem tudo e mais alguma coisa nas redes sociais. Sim. E acaba por ser muito a questão de quem é que tem ou não acesso a essas informações. Eu sou sincero, no que toca a informações pessoais e proteção de dados, eu acho que há pessoas e principalmente a Comissão Nacional de Proteção de Dados fizeram disto um bicho de 7 cabeças. Claro que cada um deve efetivamente ter os direitos de poder controlar as suas informações. Exato. Mas eu acho que as pessoas pensam que vai haver um bicho papão que através das informações vai andar atrás delas e vai comê-las, porque tudo o que acontece com os dados que nós publicamos em tudo o que é sítio vais ter publicidade direcionada a ti. É para isso que é utilizada a informação em tudo. Exatamente. Nenhum de nós aliás, nenhum de nós 3 que eu saiba é espião ou militar ou essas coisas todas. No que tu saibas. Que eu saiba. Atenção que eu já andei aqui a criticar os russos a torto e a direito. Se calhar tens informação mais privilegiada que nós. Não, mas é uma questão que eu acho que as pessoas veem tudo isso com bastante medo e acaba por não fazer sentido, porque tudo o que vai acontecer, não vai estar efetivamente uma pessoa a tentar ouvir as tuas conversas. Tudo aquilo que se diz de tens um microfone ao pé de ti, a Google e o Facebook o típico mime do agente do FBI. Exatamente. Exato. Não está alguém a ouvir as coisas, não está. Eles têm pessoas a ouvir partes, mas mesmo que as pessoas ouçam, primeiro a probabilidade de alguém te reconhecer é mínima. E vamos ser sinceros, quem é que quer saber do Zé Pubinho normal? Ninguém quer saber. Só se for para publicidade. Exatamente. É que não há, eu acho que não há assim um risco, digamos, em partilhar esse tipo de informações. Porque, por exemplo, tu falas ao pé do telemóvel, tens conversas pessoais com o telemóvel ao pé de ti, e se calhar já todos nós tivemos aquela sensação, tipo, falei de um assunto, nunca pesquisei sequer nada sobre isto e apareceu uma publicidade relacionada com isto. Mesmo. Eu lembro-me, há 4 semanas, assim, uma coisa. A minha mãe ia às compras, eu pedi-lhe para ela me comprar lâminas para a minha máquina de barbear. Pumba, Google, lâminas de barbear?
Pega logo 5 um gel minutos também. Abri o telemóvel e apareceu mesmo publicidade da Gillette, Da das Gillette. láminas e do gel. Eu não estou a brincar. Plot twist. E eu fico tipo, isto é estranho, mas ao mesmo tempo, eu acho, tipo, o que é que importa que alguém, tipo, não está alguém efetivamente a ouvir a minha conversa ou não? Eu vou Aquilo lançar a simplesmente teoria da Word. conspiração. Não é o Google, é a Gillette em específico que está a ouvir as nossas conversas. Aliás, eu vou fazer um teste e no próximo podcast que a gente gravar eu vou dizer isto. A gente está a falar de Gillettes. Se hoje me aparecer uma publicidade da Gillette, estão a ouvir a nossa conversa. É isto. É a prova viva. E eu no próximo podcast vou dizer se a Gillette efetivamente ouviu o que nós estamos a dizer ou não. Mas pergunta. Vai acontecer. Pergunta. Vocês punham um implante, tendo em conta que a Neuralink funcionava e conseguias ligar o teu cérebro à net, por muito rebuscada que essa ideia parece, sim. Depende das consequências para a saúde, primeiro. Acho que antes de mais é preciso haver controle com alguns anos, a ver se não há, por exemplo, sei lá, as pessoas ficarem mais propícias a ter alguns tipos de tumores, coisas assim do género. Ou até infecções, rejeição dos implantes, isso tudo, e quais as possíveis consequências. Fair enough. Porque se essa componente for controlada e disserem assim, não há stress, e tens a possibilidade ou tens mesmo a capacidade de prevenir cenas como Alzheimer, Parkinson e assim, vamos lá, sem qualquer tipo de problema. Exato. Eu concordo com tudo o que Pedro disse anteriormente noutra questão, nesta também, e lá está, pelo que eu percebi a Neuralink vai começar com testes, pronto, o Pedro já se perdeu em vídeos. A Neuralink vai começar com testes em pessoas que realmente necessitam por razões motoras e outras dos implantes, ou seja, vai haver uma evolução gradual do que vai ser a capacidade do implante. E é algo que nós vamos vendo em filmes de ficção científica e, como sempre, o Elon Musk tem conseguido pôr no papel a ficção científica. Para mim, como tudo, eventualmente vai haver muita regulação sobre isso, esperemos nós. E nós vivemos numa área onde é exemplar nisso, a União Europeia, pelo menos até agora, em vários campos. Não deixa de ser preocupante, mas eu acho que eventualmente vai haver, pelo menos em algumas pessoas, em certos eventos da vida, vai fazer sentido implementar um certo implante para ganhar algum tipo de capacidade motora, para ganhar algum tipo de reativação numa parte do cérebro que tenha sofrido algum tipo de acidente. E se for como melhoria? E se for, melhoria, vamos embora. Imagina mais no contexto de não para recuperar, entre aspas, de uma lesão ou de um acidente ou de uma perda de capacidade cerebral, mas imagina mesmo melhoria do género, tu passares a ser basicamente uma calculadora ambulante, por consegues exemplo, ligar a televisão só com a mente. Ei, que incrível! Sim, e mudar de canal, tipo, pumba, mudava de canal. Um gajo pensava TVI, aquilo, pumba, TVI, Cristina Ferreira. Mas tu consegues fazer isso com o teu cérebro? Que o teu cérebro consegue comandar o teu mas não é, mas eu não quero levantar. Primeiro tenho que me levantar para ir buscar o comando. E só por aí, eu se estiver a dar a RTP1, eu fico a ver a RTP1, só com a malandrice de me levantar para ir buscar o comando. E que há vendo uma cena muito fixe, que é tipo umas ceninhas que dá para pôr no sofá, tem tipo uns bolsinhos para pôr o comando. Assim nunca tens que levantar, está lá sempre. Isso é incrível. Sabes porque é uma das cenas que eu gosto do assistente da Google, que um gajo não tem que fazer nada, um gajo só tem que dizer ok Google, espero que o meu telemóvel não ative, só tem que dizer isso e diz, apetece-me ver não sei o que no Netflix, e aquilo, pau, a dar no Netflix. É das cenas mais incríveis, e se eu puder fazer isso com um implante, sign me up. Ou se puder fazer pesquisas no Google, tipo, sei lá, apetece-me pesquisar em que ano é que nasceu a Judite Souza e vou tipo, vou pesquisar a Judite Souza. É muito interessante, muito interessante. Mas eu acho que pode potenciar a evolução tecnológica e científica de uma maneira tão significativa que provavelmente passado um tempo esse implante vai ser uma normalidade.
facto. E isso, desde que seja para bem da humanidade e a humanidade esteja confortável com isso nesse determinado momento. Aqui outra questão. Vai, lança, chuta. E quanto ao medo de perderes o controlo sobre a tua Sobre o teu mentalidade e a tua pessoa e o teu corpo? Ih, meu, Imagina isso é muito o potencial. filosófico. Eu sei que é muito filosófico e também é muito de filme, mas lá está, nós estamos a falar de um assunto que é muito de filme. Neste momento Exato. não é realidade, não é realidade, e lá está. É que imagina, nós estamos num campo, e em como todas as revoluções, nós estamos neste momento a presenciar, por exemplo, dois tipos de revoluções: a revolução da fonte de energia para carros e, ao mesmo tempo, a questão da autonomia em termos dos carros conduzirem-se de forma autónoma. E em qualquer uma delas, a grande maioria das vezes, as regras e as regulamentações andam atrás daquilo que acontece. Ou seja, por exemplo, de acordo, lá está, também, mais uma vez, com Elon Musk, os carros da empresa dele, da Tesla, ainda não conduzem sozinhos porque as leis ainda não o permitem. Porquê? Porque ainda não há leis sequer sobre o assunto. A partir do momento em que ele começou a pôr os carros com essas capacidades, surgiram leis a dizer que, como ainda não está definido, não podem fazer. E agora ainda não há, isso ainda não está definido. Ou seja, a questão dos implantes, se avançar de forma rápida e se avançar mais do que aquilo que a regulamentação o conseguirá fazer, e se não houver uma boa percepção por parte do público em geral, e se não houver transparência por parte das empresas, por parte dos governos e todas as entidades envolvidas, pode surgir aqui uma situação, digamos, extremamente assustadora, extremamente à filme tipo Star Wars, em que aparece alguém, aliás, nem é Star Wars, é tipo G.I. Joe, acho que o G.I. Joe acontece precisamente isso, ele mete uma cena e Black controla... Mirror, mano, parece uma cena do Black Mirror. Não, o G.I. Joe é mesmo, ele chama-lhe os Neo Vipers. A sério? Eu Sim, nunca vi G.I. Joe. Chamem-me dá a mim aquela culto cena do que- cinema, mas eu nunca vi G.I. Dá Joe. aquela cena que um deles, ele carrega no botão num tablet e o gajo dá um passo em frente, abre uma tampinha de uma tipo jaula de vidro, mete a mão e está lá dentro de uma cobra real e ela tipo pica e supostamente aquilo é um veneno que consegue matar a pessoa muito rápido e tudo, e ele basicamente com um implante consegue desligar a percepção de medo e a percepção de independência da pessoa e torná-la completamente obediente. Ou seja, e essa questão e esse medo, achas que vai ou não ser uma resistência para esta revolução? Eu não no sei. futuro? Quer dizer, relativamente à cena de a pessoa perder a sua identidade, eu acho que o que faz a pessoa é as experiências e as memórias. E acho que isso, opá, se conseguir alterar as memórias, provavelmente consegue-se perder um bocado do que é a essência da pessoa. Agora, perder o controlo, não sei se uma grande empresa ou empresas arriscariam, sei lá, arruinar a reputação que têm só para conseguirem ter meia dúzia de gajos como marioneta. Não Imagina sei. que eles Se escondem forem essa capacidade. Mas imagina que escondem essa capacidade durante anos, até que a percentagem de adoção seja extremamente alta. Opa. Podem, de um momento para o outro, carregam num botão e toda a gente faz o que eles mandam. Pá, mas Tipo, isso é com Esse cenário, para mim, é mais assustador do que a questão do que a questão ética de fazer ou não, ou experimentar ou não nas pessoas e nas pessoas que têm efetivamente as lesões, tentar ajudá-las a recuperar. Isso parece-me bastante pior do que o sofrimento individual nesses casos. Pá, isso não sei. O que eu tenho medo é ver publicidade. Assim, repentinamente, os gajos, pumba, espetam-te uma publicidade à frente na tua vida. Imagina, estás no chuveiro, e acaba-te. Exatamente. Imagina, estás no chuveiro e acaba-te shampoo. E pumba, uma publicidade à tua frente a dizer: quero comprar o shampoo da Garnier, sei que, e tu vês aquilo à tua frente, mano, porque aquilo está ligado ao teu cérebro. E tapava-te mesmo o que estavas a ver. Tapa-te a visão para tu veres uma publicidade, mano. Isso era a pior coisa de sempre. Eu retirava aquilo no momento em que me aparecesse uma publicidade e dizia: ó chefe, tire-me isto. Eu estou nem aí. Isso depende, lá está. E se te puserem o implante de borla? Se não houver publicidade e eu puder Não, lá está. Colocavam o implante de borla, mas
havia publicidade. Ai, não. É assim que o Google Se funciona. há coisa Todos os que serviços eu do Google odeio é são de borda. publicidade. Pá. Eu odeio. Eu meto adblockers em tudo. Eu utilizei o Raspberry aqui em casa para fazer tipo, sei lá, VPN para só bloquear a cena aos servidores da publicidade. Eu odeio, é das cenas que eu mais odeio. Eu não metia. Nesse caso não punha. Tu punhas, também não. tu estás com cara de quem Não, punha. Eu também não punha, especialmente se fosse a Xiaomi a fazer. Aí, a Porque era Xiaomi- certo que ia ter publicidade. Eu gosto Mesmo que eles dissessem que não. Opa, eu gosto muito Ela da eventualmente Xiaomi, começava a aparecer. mas o mal da Xiaomi, isto já estamos aí para outro assunto e a nossa conversa já se está a alongar de Era para caraças. fazer Já cuts dava para para não sei quantas fazer, já dava para gravações. fazer para outro episódio. Mas só como nota final minha, a Xiaomi é horrível. É muito boa em termos de equipamentos, mas o software deles está carregado de bloatware e coisas que não Tens de interessam fazer à como santa eu. pérola. Aliás, eu tirei a MIUI e meti Android puro. Eu fiz root no meu Xiaomi e fiz isso. Portanto, lá está. Sim, Lá está. Eu não mas aguento. tive que mudar hardware e software. Eu tenho OnePlus. Eu não- eu não Ele tenho é problema rico, com ele tem um software. OnePlus. Ele comprou logo. O meu 5 já tem 4 anos. É, ou mas tu 5. compraste quando ele saiu. Ou um ano depois de sair, ou sei lá. Não. Foi quando Pai, saiu. mês. Pai, um mês quando saiu, lá está, é. és rico. Bom, andei e a pronto. trabalhar para o pagar. Brincadeira. E pronto, opá, eu acho que podemos terminar por aqui. A nossa conversa já vai Eu acho que muito sim. longa e nós vamos tentar publicar um episódio a cada 2 semanas. Não prometemos nada, não adianta estar a fazer promessas no primeiro episódio, até porque vocês não vão acreditar no que a gente diz. E pronto, e dito isto, mantenham-se seguros e cuidado, que eles andem aí e até à próxima.